E a oposição protocolou na Procuradoria-Geral da República um pedido de impeachment contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. O texto sustenta que o ministro cometeu crime de responsabilidade ao retardar ou impedir que a Força Nacional protegesse a esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. A representação considera ainda que há fortes indícios de que o chefe da pasta tenha participado de forma ativa na exclusão das imagens gravadas na sede da Justiça, o que implicaria fraude processual. 44 congressistas assinaram o texto apresentado pelo deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Fernão, o sumiço dessas imagens aí da sede do Ministério da Justiça segue sendo um mistério, né? Primeiro surgiu a informação de que essas imagens seriam armazenadas por 15 dias, depois por 30 dias. Aí o contrato de manutenção das câmeras foi divulgado e aí verificou-se que não se especifica nesse contrato o tempo que as imagens devem permanecer preservadas até serem apagadas automaticamente. E tudo isso, então, nos leva a duvidar ou a questionar o que de fato existiu nessas imagens que até agora não apareceram, né? Paula, para mim é claro e nítido, já faz tempo que eu estou falando disso, né, que essa coisa desse pessoal é uma guerra de manchetes, entendeu? Então, por isso, porque o Flávio Dino foi flagrado nessa situação, né, de 185 câmeras a duas, né, e com essa história de data, de apagão, e aí você vai ler o contrato, é tudo mentira. Então, ele foi pego na mentira. O que ele faz? Vamos prender quem financiou as manifestações e tal. Então, é uma guerra de manchetes, é nisso que eles são especialistas, né? Eles fizeram isso, eles prenderam aquele Silvinei por causa disso. Quando o cara se sai bem num depoimento, né, eles pegam e prendem o cara por outra razão. E fica assim, né? Responde quando alguém se aperta do lado deles, pode crer que vem alguma ação contra algum inocente que tenha um nome manchetável, e assim é que vai, né? Essa coisa corre exclusivamente com base nesse tipo de raciocínio. Esse pessoal é especialista nisso, eles só fazem isso, eles não estão nem aí com os fatos, eles não estão nem aí com nada. Então, surge uma manchete desfavorável com eles jogam outra, né, para tapar aquela, né, abafar aquela. Então, essa história aí é puramente isso. Imagine 185 câmeras, né? O cara soltou as imagens de uma e mesmo assim uma ou duas imagens dessas duas câmeras. E aí saiu com aquele monte de desculpa esfarrapado, foi flagrado na mentira. O que ele faz no dia seguinte? Solta aquela cachorrada que mora perto dele, da Polícia Federal, porque não é toda a Polícia Federal que está nessa falcatrua, né? Para ir o quê? Buscar gente. Então, hoje você tinha pela rede aí manchetes tipo socialites estão envolvidas e tal, porque alguma senhora com um sobrenome mais palatável foi pega porque pagou um ônibus para não sei quem. Sabe? Tudo isso é uma tapeação, uma falcatrua, não tem esse negócio de narrativa, é mentira, sabe? Não tem fake news, é mentira, é uma guerra de manchetes, é uma fabricação de notícia. Só. Isso é aquela velha história soviética, sabe? A União Soviética gastava milhões para estudar isso cientificamente, com várias ciências cruzadas, psicologia de massa, né, para estudar como fazer esse tipo de falcatrua. E esses caras são especialistas nisso. Eles vivem todos lá no começo do século XX. Os heróis deles são os caras que inventaram esse tipo de falcatrua científica, né? Gramsci e tal. Como tornar a censura uma coisa científica, invulnerável e ampla o suficiente para tapear um país inteiro, né? Para tapear o mundo inteiro. Esses são os heróis deles. São os caras que inventaram isso.
Pois é, Lacombe, a oposição então apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino. Um dos critérios foi então essa questão do sumiço das imagens, como bem lembrou o Fernão, de 185 câmeras, só foram apresentadas imagens de 4 câmeras. E tem também a discussão sobre o uso da Força Nacional. Havia 6 pelotões, 4 ficaram parados no estacionamento em frente à sede do Ministério da Justiça e só 2 se mobilizaram, isso depois que os manifestantes invadiram os prédios públicos. Eu falei um pouco sobre isso ontem, mas é importante que a gente fique aqui se repetindo. Não tem jeito, porque a questão em relação ao Flávio Dino é que você vai olhar a conversa dele lá desde o início e ele vai mudando toda hora a narrativa. Ele começa, né, dizendo que não sabe de nada, a primeira versão dele é que ele não poderia entregar as imagens porque a divulgação das imagens poderia atrapalhar as investigações. Não sei que tipo de raciocínio... Sobre investigação, exatamente. Que tipo de raciocínio o levou a essa conclusão é difícil de entender. Depois, tudo bem, eu vou liberar, mas eu preciso da autorização do ministro Alexandre de Moraes, o que a gente sabe que não era absolutamente necessário. Uma CPMI, ela tem poder de investigação. Depois ele vem com um papinho de que, não, eu vou entregar todas as câmeras. Peraí, eu preciso saber quais as câmeras que eu tenho. De repente ele vem, só libera um pouquinho, diz que já entregou tudo. Daqui a pouco a gente descobre que tudo foi apagado. Então, a conversinha dele vai mudando. Aquela história de uma mentira puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Né? E ele também precisa explicar isso. Por que de 6 pelotões do Batalhão de Choque da Força Nacional de Segurança, apenas 2 se deslocaram para a Praça dos Três Poderes para tentar controlar uma invasão que já estava em curso? Uma depredação que já havia começado. Primeiro, porque essas forças que estavam ali concentradas no Ministério da Justiça não foram deslocadas de modo a impedir a invasão, de proteger de alguma forma as sedes dos três poderes. Então, o Flávio Dino tem uma série de informações para dar. A questão toda é que ele segue mentindo, ele segue no jogo de esconde-esconde. Né? E quem vai fazê-lo, né? Quem vai pressionar, tomara que o pessoal consiga algum tipo de punição, porque não há dúvida de que ele merece. Né? Um ministro da Justiça que trabalha contra a Justiça, contra investigações da Justiça, é difícil de a gente conceber. Augusto. Olha, na medida em que me aparece o ministro da Justiça, sem falar nada, nenhuma menção ao contrato que ele disse que havia, que estipulava... No início eram 15 dias, depois mudou para 30, lembra disso? Exatamente, que tinha um prazo, mas ele não fala mais, não aparece nenhuma menção a prazos no contrato, é isso? Isso. Pois bem, ele não fala isso. Eu tenho o dever, não o direito, o dever de repetir aqui que ele é mentiroso e que ele cometeu os crimes, no mínimo, de obstrução de justiça e ocultação de provas. Está na cara, como todo sujeito que se considera condenado à eterna impunidade, né? E como todo comunista que acha que qualquer processo pode ser conduzido como foram conduzidos os processos de Moscou, né? Quando o Stalin se livrou dos adversários, dos dissidentes que restavam, ele não monta uma história com começo, meio e fim. Então ele não fala nada disso, isso não. A Câmara não tem nada com isso, eu não tenho que dar explicação, eu minto à vontade e vamos botar aí a Polícia Federal para cuidar de outras coisas. Não dá, não dá. Então a oposição tem de insistir nesse caminho. São 40 e poucos apenas os que assinam o pedido de impeachment. Tudo bem, serão mais. Tem de insistir nisso, não pode deixar prevalecer sem nenhum tipo de protesto a mentira que ele só atualiza, é todo dia. É todo dia, ele tem que se explicar. Eu acuso o ministro de ter destruído provas de crime. E ele é obrigado a se explicar. Porque senão ele não pode ocupar o cargo. É isso. Pois é, Augusto, a gente já passou esse vídeo aqui mais de uma vez, um trecho da coletiva de imprensa do ministro Flávio Dino, que ele tentou explicar o sumiço das câmeras e não pegou nada bem. Vamos acompanhar. Não foi o Ministério da Justiça que entregou.
Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá, essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capello está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada. Ana. Pois é, eu fico feliz de ouvir o Lacombe dizendo que não tem jeito, a gente tem que repetir as coisas aqui, porque você vai para a velha imprensa, ninguém está falando disso. Essas imagens apagadas, isso não foi notícia em lugar algum, a não ser aqui. Então nós temos que ser repetitivos. Agora, é uma quantidade ali, né, a gesticulação, parece que ele está em desespero, né, se afogando em tanta mentira que ele precisa puxar ar para continuar encampando essas falácias. Os meus parceiros já falaram, Paula, os pontos que eu também tinha anotado aqui para falar. Eu só quero trazer dois questionamentos. O primeiro é como ele sabe que não tem nada de relevante ali nessas imagens, se essas imagens foram usadas para prender centenas e centenas de pessoas que hoje, se não estão presas, estão em casa, usando tornozeleira eletrônica sem o devido processo legal respeitado, sem um julgamento, sem uma condenação. E o pior, Paula, com um acordo aí na cara dessas pessoas, um acordo criminoso e covarde de confissão para um crime que não cometeram. Em troca, a justiça libera, tira a tornozeleira eletrônica, acaba com esses processos. Peraí, tudo isso que está acontecendo com essas pessoas, tudo foi baseado em imagens, os terroristas invadindo os prédios públicos, né, ali da Praça dos Três Poderes, e agora as provas contra essas pessoas não existem mais. E esse acordo criminoso e covarde vai seguir? As tornozeleiras seguirão normalmente nas pernas das pessoas, sem essas imagens? E uma outra coisa que o Flávio Dino também precisa responder é o que a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, estava fazendo no gabinete dele enquanto acontecia aquela invasão, vandalismo, aquilo tudo. Por que a vice-governadora do Distrito Federal estava lá, como ele mesmo disse nessa coletiva aí, Paula? Lacombe, quer complementar? Bem rapidamente, porque essa questão, o Dino diz que essas imagens que já não existem mais, elas não interessavam a mínima, não tinham importância alguma, mas essas imagens, isso é algo da cabeça dele, obviamente, e ele tinha desde o início que ter corrido para preservar essas imagens. Vou dar um exemplo muito rápido. Meu apartamento aqui em São Paulo foi invadido por 2 assaltantes, numa falha grotesca do condomínio. Qual foi a minha primeira atitude, meu primeiro movimento? Quando entrei no apartamento, me deparei com 2 assaltantes que eu entreguei ilesos à polícia. Foi correr na central de vídeo do meu condomínio e copiar todas as imagens. Foi a mesma atitude que o condomínio teve, que a polícia teve. Quem vai decidir depois se essas imagens servem ou não servem para investigação, para indicar alguma coisa? No caso da invasão do meu apartamento, serviram. Porque a gente via lá o segurança distraído nas redes sociais. Chega lá uma menina bonitinha, dá um adeuzinho, ele nem olha direito, nem pergunta quem é, ele simplesmente foi investigado. Mas, imediatamente, no caso do 8 de janeiro, o Flávio Dino teria que ter corrido lá e falou, bom, salvem, copiem, passem para um HD todas as imagens. Quem vai decidir se elas são úteis, se são importantes ou não, não é ele. Não é ele. Quem vai decidir são as investigações, quem está envolvido com as investigações, que ele tenta barrar desde o início. Perfeito. Fernão, um minutinho para a gente finalizar aqui o tema. Gente, só para reforçar isso, toda essa saia justa que deram no Flávio Dino começou porque um parlamentar fez papel de jornalista, muito adequadamente.
né? Porque como os jornalistas viraram políticos, está na hora dos políticos usarem as suas imunidades para virar jornalistas. Eles podem fazer coisas que os jornalistas hoje, para fazer, se arriscam até ao exílio, à prisão inafiançável por 40 anos e coisas do gênero, né? Do Estado Democrático de Direito do Flávio Dino. Mas foi aquele Felipe Barros que botou a sua tropa de assessores para dar uma voltinha em volta do Ministério da Injustiça e da Insegurança Pública, né, para ver quantas câmeras tinha lá, né, e flagrou 15. E isso iniciou essa conversa de que o Flávio Dino só tinha mostrado o que uma ou duas tinham filmado, né, e com isso se chegaram a 185, né, só lá no prédiozinho dele. E quantas tinham no Congresso inteiro? Quantas tinham no Supremo Tribunal que foi invadido? Essas câmeras todas têm filmagens 24 horas com o tempo correndo embaixo. São infalsificáveis se não se quiser falsificar, né? Então está tudo lá, está tudo registrado tintim por tintim. Não precisa fazer uma CPI muito complicada para descobrir o que aconteceu. Basta olhar esses filmes. E é disso que o Flávio Dino está careca de saber, né?